Olá, queridos casais da Primeira Igreja Batista de Irajá. É com muita saudade e também com muita alegria que estamos aqui nesse momento para compartilhar mais um hábito do tema do estudo Cultivando o Amor em Tempo de Isolamento Social. Qual o tema desta noite, Tati? Hoje nós iremos abordar sobre humildade. O que é humildade? O que significa humildade? O que é ser uma pessoa humilde que não tem nada a ver com questões sociais, não é verdade? É verdade. Humildade não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver com status social. Humildade tem a ver com curvar-se diante de alguém, curvar-se diante de alguma circunstância e muitas vezes tem até a ver com se rebaixar um pouquinho para que o outro prevaleça. Então, por isso, é um tema muito difícil dentro das famílias brasileiras e dentro das famílias do modo geral, porque ninguém quer se rebaixar para que o outro venha a crescer, não é verdade? Interessante quando você citou, né, essa parte aí de se rebaixar, me veio aquela passagem quando Jesus, na verdade, foi ali servir os seus discípulos, lavar os pés ali dos seus discípulos, e ele foi ali um homem humilde, né, Perfeito. se rebaixando para lavar assim os pés dos seus discípulos. Que exemplo, né? Jesus fez o serviço do pior dos serviçais. Aquele que lavava os pés das pessoas que chegavam nas casas era o mais humilde dos servos. Era aquele servo que tinha uma qualificação menor dentre os outros servos, porque as pessoas não andavam calçadas, o máximo era sandália. As ruas não eram asfaltadas, então as pessoas vinham com os pés muito sujos realmente para poder se reclinar à mesa para fazer uma refeição. Olhando para a palavra de Deus, nós temos pelo menos 3 textos bíblicos que vão falar acerca da humildade. O primeiro deles está em Efésios capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz: sejam completamente humildes e dóceis. Depois um outro texto é Tiago capítulo 4, versículo 6, quando Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ainda Jesus, quando fala a respeito das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, versículo 5, quando ele diz que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Tati, humildade é algo que é indispensável para se cultivar o amor dentro de uma casa. Humildade, ela deve ser aprendida. Sim. Uma coisa interessante quando nós olhamos o comportamento de uma criança. Se você coloca algumas crianças juntas, a partir talvez aí de 2 anos de idade, ou até menos um pouquinho, não há muito uma atitude de humildade entre eles. É sempre um querendo levar vantagem no outro. Se você põe uma criança, 2 crianças e apenas um brinquedo, as crianças vão entrar em conflito por aquele brinquedo, porque não vai haver a humildade de ceder para o outro, né? E aí vem um grande ensinamento, né? Como foi falado e citado aqui, Jesus Cristo, ele sempre trazendo, né, como exemplo as suas atitudes. Nós também temos que dar o exemplo, né, dentro da nossa própria casa. Nós não precisamos, não é necessário ficar falando o tempo todo com os filhos, porque os filhos, eles observam, inclusive, as nossas crianças. É verdade. As nossas crianças, elas são reflexos do nosso lar. Sim. E agora, em tempo de isolamento social, então, se você tem criança em casa, quando tudo isso passar, eles vão refletir muito do comportamento que eles viram nos adultos da casa, não é verdade? A humildade também, ela é capaz de substituir a raiva, ela é capaz de substituir a ambição, a humildade é capaz de substituir o egoísmo. Ser humilde é olhar para o outro e ver no outro uma superioridade em relação à minha vida. Mas isso é difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Porque para isso se faz necessário nós nos despirmos, né? Se despir dos seus conceitos, né? Vamos dizer assim, dos seus conhecimentos, né? Para reconhecer que aquela pessoa, você precisa daquela pessoa, e aquela pessoa também precisa de você. E é mudança de prioridades. Mudar as prioridades da vida. Eu li um pedaço de um livro do Dr. John Haggai e essa pessoa estava procurando
por alguém que fosse muito alegre. E então aquela pessoa encontrou uma outra pessoa na rua e começou a identificar uma alegria nela. E aí ele pediu para que aquela pessoa desse para ele a sua camisa, pois o seu superior havia pedido isso. Se você encontrar alguém na rua, peça a ele a sua camisa. E aquela pessoa disse: eu não tenho camisa. E então ele perguntou assim: mas você não tem camisa? Então me dê os seus calçados, porque eu preciso levar algo para provar para o meu superior que eu encontrei alguém. E ele disse: eu também não tenho calçado. E aquele homem virou para ele e falou: mas por que de tanta alegria? E aquele rapaz respondeu para ele: porque um dia eu vi uma pessoa que não tinha pés, não tinha os pés, e ela era muito feliz. Então a humildade muitas vezes tem uma relação com o contentamento. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, nos versículos que antecedem o versículo 13, que é o mais conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os versículos anteriores vão dizer que nós precisamos nos adaptar a qualquer situação e precisamos estar contente independente das circunstâncias. Uma pessoa que é uma pessoa humilde, ela tem uma facilidade de se adaptar melhor às situações e ela tem uma facilidade de se adaptar melhor às circunstâncias contrárias. Mas para ter essa facilidade, essa alegria, não é? Se faz necessário nós nos conhecermos. Sabermos quem nós somos. Quando fala nos conhecermos, aí entra a minha área também, da psicologia, né? Se refere à questão do autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, né? O que eu penso, o que eu faço, o que eu preciso melhorar, quais são os meus pontos fortes, o que eu preciso melhorar nos pontos fracos, na verdade. E aí, quando nós temos esse autoconhecimento, é mais fácil, se torna mais fácil ter o autocontrole, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa humilde, porque aí ela não fica naquela briga o tempo todo, querendo provar para outra pessoa que ela é superior, que ela é que sabe, que ela que é melhor. Quando nós temos esse autoconhecimento, quando nós temos a noção de quem nós somos, aí fica mais fácil. Porque se nós não soubermos quem nós somos, se nós não soubermos qual é o nosso valor, se nós não soubermos qual é a nossa missão nesse mundo, nós vamos perdendo um pouco a direção da vida. Sim. Jesus, ele certa vez repetiu o segundo mandamento quando ele disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tem muitas pessoas, Tati, que têm dificuldade de amar o outro porque não conseguem se valorizar, não conseguem se amar, não conseguem viver uma vida com naturalidade. Há muitas pessoas também, como você bem disse, que têm uma necessidade de aparecer, tem uma necessidade de ser o centro das atenções, tem uma necessidade de querer ser sempre a dona da razão, a dona da verdade, e conviver com pessoas assim, em família, então, é muito difícil. É difícil demais. É estressor, né? A gente não consegue nem conversar direito, né? Porque a pessoa sempre tem a razão, é sempre aquilo que ela pensa, precisa ser sempre o que ela acha, e ela não consegue ter a humildade de se rebaixar, de inclinar-se, reconhecendo que o outro pode ser superior a ela. É aquela história: se você conversa com alguém e diz que, por exemplo, comprou um carro, e aí ele vai perguntar qual a marca do seu carro, e você vai dizer a marca do carro, ele vai falar: esse carro tem muitos defeitos, tem um carro assim que é melhor do que esse e tal. Então, você tem que ter muita paciência para lidar com uma situação dessa. E o legal, interessante, é que na família, cada um tem o seu espaço. Sim. Na família, cada um tem o seu valor. Inclusive no casamento. Completa um ao outro. Aquilo que eu não tenho, o Carlos tem, ele me completa. Aquilo que o Carlos não tem, eu tenho. E eu posso completar o Carlos com os valores, com a essência que Jesus Cristo nos deu. E quando nós reconhecemos isso, gente, é magnífico. Os relacionamentos, eles se tornam mais harmoniosos. Quando eu reconheço o valor do meu filho, do Gabriel, quando eu sei o que ele gosta, o que ele mais, o que ele tem mais de prioridade, tem mais de valor,
aquilo ali se torna uma cereja no bolo, não é verdade? Assim como cada um de nós, sendo pai, mãe, nós temos que reconhecer, ter a humildade de reconhecer os valores, o valor de cada membro da nossa casa. Não é ficar só cobrando, aquela cobrança o tempo todo, brigando o tempo todo, mas também ter a humildade de reconhecer. Outra coisa importante para você que é pai e mãe, é necessário nós aprendermos a reconhecer os nossos erros. Muitas vezes nós falhamos no trato com as crianças, nós falhamos no trato com os nossos filhos e nós não temos, com o cônjuge, é verdade, nós não temos a humildade de voltar atrás e reconhecer que erramos. Então, para reconhecer que erramos, precisamos de humildade. Sim. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor e ter humildade para poder voltar atrás e reconhecer que erramos. E aqui, para nós encerrarmos, amor, qual é a dica que nós podemos dar aqui para essas famílias que têm nos acompanhado e nos assistido? Eu tenho pelo menos 3 dicas para passar para os irmãos que desejam ter a humildade como estilo de vida. A primeira dica é que você precisa entender que tudo que você tem, foi porque Deus lhe concedeu. Deus lhe deu. Deus lhe deu a vida, Deus lhe deu a família e Deus lhe deu outras situações e circunstâncias da sua vida. Uma outra dica é que nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós temos limitações e nós precisamos da graça de Deus para vencer as nossas limitações. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Quando nós estamos errados, nós precisamos reconhecer que estamos errados. E uma terceira dica é que nós precisamos entender que nós somos seres dependentes. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do nosso cônjuge, nós dependemos da nossa família e nós dependemos das pessoas que nós amamos. Não tem sido difícil para você não estar com as pessoas que você ama nesse tempo? Para nós tem sido muito difícil não estar na igreja, porque nós amamos os irmãos, desejamos estar juntos e não podemos. Isso gera uma dependência, isso gera um sentimento que não é bom. Então, lembre-se que tudo vem de Deus. Lembre-se que você é limitado, que nós somos limitados e que nós somos dependentes. Amém. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para você unir, se você estiver perto do seu esposo, sua esposa, algum membro da sua família, se una nesse momento que nós estaremos orando, pedindo ao nosso Deus para nos dar humildade. Amém. Senhor, nós queremos entregar essa hora nas Tuas mãos e acreditamos que o Teu Espírito está agindo através desse estudo. Amém. Acreditamos que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida da Tati, algo melhorar, ó Pai, e assim também na vida dos nossos irmãos. Amém. Te pedimos nesse momento a bênção da humildade, Senhor. Sim. Que o Senhor derrame este hábito sobre as nossas vidas para que vivamos melhor uns com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.